você esteve acompanhando uma caravana a Brasília de prefeitos, vice, secretários e vereadores, e fazendo isso pela primeira vez. Você embarcou num avião pela primeira vez, você foi a Brasília pela primeira vez, e como vereador, né? E o bom de tudo nisso é que você foi com recursos próprios, não solicitou diárias da Câmara de Vereadores, é isso? Tudo bom, seu Júlio? Para mim é uma honra estar conversando contigo. Para mim você é uma das melhores vozes de Erechim. Que bom, E obrigado. também é a primeira vez que eu estou aqui no AU. Verdade. Então verdade. Bem-vindo. Obrigado. Tudo é a primeira vez. Sim, eu nunca viajei de avião. Mas atendendo um convite da Márcia e da Adriana, que são as nossas líderes daqui, que estavam junto nessa viagem, eu aceitei o convite porque na verdade, o meu sonho era me encontrar até com o Lula, porque o Lula, há 22 anos atrás, ele esteve lá na casa do meu pai, numa caravana da agricultura familiar. E eu queria devolver a visita para ele, mas aí eu não encontrei ele lá. Ele viajou, né? Ele estava viajando, mas aí foi a minha primeira vez no avião, que quando balanceava, eu me agarrava para ver se não ia cair. E também foi a primeira vez lá em Brasília, uma cidade que eu nunca mais vou esquecer pela beleza que ela tem, por aquilo que existe lá de poder. É uma cidade diferente. Existe uma cidade, nós falávamos hoje de manhã lá com o taxista que levou nós no aeroporto, existe uma cidade de um lado que é o poder e existe a outra cidade do outro lado, que daí é onde as pessoas vivem que nem nós aqui. Mas lá naquela do poder, o senhor não vê pessoas na rua. O senhor vê só carros na rua. É verdade. É só um movimento de carros e tudo acontece nos palácios e nos ministérios. E vai ser uma experiência assim que valeu muito, muito, muito. E você levou na bagagem alguns pedidos em favor de Erechim, principalmente. Uma das situações que você foi encaminhar em Brasília foi no DENIT, uma preocupação bastante grande sua em relação à segurança no trecho urbano da nossa BR-153, né? Sim, mas o senhor me fez uma outra pergunta antes e eu não respondi ela sobre recursos. Sim, seu Júlio, eu fui com o dinheiro da minha família, porque eu não sabia o que eu ia conseguir lá. E eu entrei na política não para ganhar dinheiro. Esse é o meu primeiro princípio. Eu entrei na política para fazer alguma coisa de bom para as pessoas. E eu vi muito já na Câmara de Vereadores aqui, as pessoas tirando até diárias, indo para Porto Alegre para conversar no DENIT com outras autoridades. Mas eu senti nessa viagem, pela organização que tinha da caravana, que a gente ia ter uma audiência com o chefe maior. E aí nós tivemos com o chefe maior lá do DENIT. E eu levei lá, na hora da reunião com ele, eu levei a minha preocupação, a preocupação de Erechim, com as mortes que estão acontecendo dentro do perímetro urbano da cidade. E aí o diretor lá, ele disse já para nós, tudo isso está incluído no projeto. Das elevadas, sobre as passarelas e também sobre os trevos. E aí a gente chegou no momento da reunião que foi proposto de se fazer uma audiência pública em Erechim, para tratar tudo isso, para que as coisas sejam esclarecidas e que ninguém mais seja... Porque já teve muito político que se elegeu em cima dessa estrada. Então acho que está na hora de parar. Vamos devagar, vamos com os pés no chão. O projeto está cadastrado no PAC, tem que aprovar para depois cadastrar a obra e quem sabe o ano que vem essa obra comece, mas dentro da regra de se fazer. Então foi muito proveitosa a audiência lá e nós saímos satisfeitos porque nós conversamos com o chefe maior e ele vai estar designando alguém para vir para Erechim para apresentar tudo que está no projeto e acabar com as dúvidas. E eu disse que por aí, que todo mundo fala, mas quando vem aquele que coordena o trabalho, daí a gente vai saber o certo o que vai acontecer. Porque é mais de meio século de conversa, né? Meu Deus, eu desde criança eu via falar disso e está ainda aí, né? Mas eu acredito que saia porque as obras estão saindo.
tudo tem o seu tempo, né? Então vamos acreditar que sai. Você foi no Congresso? Eu fui. Você imaginava que o nosso Congresso é tudo aquilo que você viu? Não, não. Mas assim, ó, o que eu vejo lá no Congresso? O que é o Congresso hoje? Hoje o Congresso, para mim, seu Júlio, é quase o governo. Porque eles estão lá com a metade dos recursos da União. Das emendas que é o jogo da política, que não é o correto. Eu não concordo com isso, mas o jogo está posto assim. Então eu, nas minhas demandas, fomos também nos ministérios, que teve uns que foram muito importantes. Quero citar o Ministério da Integração Regional, que é um lugar onde tem recursos para fazer as estradas no interior, que eu estou brigando muito para fazer as estradas do Vale do Dourado, que é a região que eu moro, que é a Serra Gaúcha. Só que é uma Serra Gaúcha sem o caminho. A estrada de chão de 100 anos atrás, ela continua no mesmo lugar. E aí eu estou conversando com o prefeito daqui, buscando um diálogo aí para começar a pensar um pouco mais de estradas do asfalto no interior. Eu acho que até tinha minha proposta de campanha, é que todo ano 5% do asfalto que é feito na cidade se faça no interior, porque o interior contribui com 8, 10% do PIB do município. Então, se nós contribuímos, nós também teria que ter, né? Mas nesse ministério abriu uma janela que quando tiver recurso, nós temos até um QR Code lá para ficar de olho, cadastrar propostas para se fazer. Daí, como é que esse ministério faz? Ele faz em parceria. Ele tem recursos e o município ajuda mais um pouco e tudo vai andando. Junta os trocos, né? Junta os trocos e sai a obra. Esse é o objetivo. Mas daí, voltando agora ao Congresso, aí nós temos uma bancada de deputados do nosso partido muito comprometidos com Erechim. Todos eles vão colocar recursos aqui, inclusive o Bom Gás. Ele já me garantiu R$500 mil, que é para uma construção de uma unidade básica, que ele já tinha uma promessa de ajudar e tal. E também um deputado do PDT, o Afonso Mota, mais R$200 mil para o Santa Terezinha. Mas aí nós temos mais 5 deputados do PT, no Partido dos Trabalhadores, que já se comprometeram, eles não sabem ainda o quanto. E também o senador Paim, que nós estivemos conversando também com o senador Paim. E ele também vai nos ajudar com as emendas para que a gente traga recursos para cá, para ajudar o município. A gente não está no governo, eu sou vereador, eu não sou da base, mas eu vim para ajudar. Eu não vim para ganhar cargo, para ter status, nada. Eu só estou aqui para ajudar o município de Erechim. E é isso que eu vou fazer. Que bom. Essa atitude é chamada popularmente de passar o chapéu, né? Sim, sim. Né? Literalmente é sim, isso, né? Mas é o jogo. É o jogo. É né? o jogo. Então, aqueles mais próximos da gente, a gente consegue. Teve um deputado federal que está lá, que ele esteve aqui em Erechim, ele fez 110 votos na eleição passada, e nós fomos no gabinete dele. E ele disse para nós, assim, na maior tranquilidade, não, nós vamos dar dinheiro para os candidatos a vereador do nosso partido. Independente se aqui temos um hospital, Santa Terezinha, que atende 100% SUS, e o povo dele que votou também está aqui, ele não lembra do povo. Olha como é que é, né, o político tradicional. Não lembra do povo. O povo que votou nele mora aqui. A região que votou nele vem no Santa. Verdade. E daí, na hora de distribuir o recurso, para o Santa não tem. Fiquei triste, sabe? Porque eu acho que uma pessoa com esse grau de poder, com esse nível, de entendimento, com esse nível de reconhecimento, não podia estar lá. Eu espero que o povo olhe. Tem tempo para olhar. Não espera lá na véspera da eleição, porque lá não se acha mais o bom. Tem que pegar a caminhada da pessoa. Dessa viagem, daquilo que você levou, você teve um aproveitamento de quase 100%. Sim. Eu fiquei muito feliz por tudo, pela equipe que nós estávamos, que essas duas mulheres, a Márcia, tem que tirar o chapéu. Essas não tem que passar o chapéu, tem que tirar o chapéu.
pela capacidade que elas têm de organização e tudo. Nas demandas, sim, tem algumas coisas que o município peca, porque deixou, ele podia ter ser inscrito em algumas coisas, lá ter largado alguma proposta no tempo da enchente que nós descobrimos no Ministério e não foi feita. Então agora a gente vai ajudar até a fiscalizar isso aí. Porque se você mandasse a proposta lá, por exemplo, a enchente levou embora Pinguelas aqui para o nosso lado do Vale do Dourado e tal. E esse Ministério até ajuda a fazer isso. Então faltou, acho, um pouquinho sabe, de procurar, de ir atrás, tem programas que possam ajudar. Mas, no geral, assim, seu Júlio, foi muito bom. Conhecer a cidade, pessoas, sabe, uma coisa assim. O palácio, eu esteve no palácio, seu Júlio, e eu fiz uma propaganda numa ambulância do SAMU que vem para Erechim. Olha só. Você imagina que eu estava dentro da ambulância, estavam saindo do estacionamento para ser carregadas, para vir uma aqui para Erechim. E naquele momento, também quero falar para o senhor, que nós estávamos no palácio, nós estávamos lá discutindo medicina alternativa, porque a tradicional, ela vai para lá no Santa. Então, nós temos vários tipos de terapias, chamam dos PICs agora, de dança sincronizada, de um monte de coisa que é saúde na veia das pessoas. E nós precisamos, de alguma forma, começar a botar isso dentro do governo para sair dessa medicina aqui, porque essa aqui é muito cara. O Santa nunca tem dinheiro que chega. É um saco que não tem fundo. Então, nós precisamos fazer alguma coisa diferente para que as pessoas, por exemplo, os grupos de idosos, se eles tiverem uma atividade, se eles tiverem entretenimento, eles não vão ficar lá em casa. E isso é muito bom para as pessoas. Isso faz um bem para a cabeça, para a alma das pessoas. Eles vão viver melhor. E daí, também, eu acho, queria parar essa guerra, essa raiva, sabe, que as pessoas estão tendo no celular, de um agredir o outro, sabe? Eu fiquei triste, eu vi uma postagem de uma pessoa que postou que era um turismo, pessoas próximas de mim curtindo, seu Júlio. Eu fui com o meu recurso, eu não fui lá fazer. E os outros que foram com os recursos do município deles, tudo certo também, não tem problema. As pessoas vão trazer de volta de lá milhares de vezes a mais do que elas gastaram. Verdade. Então, eu acho assim, tudo isso vai trazer um resultado excelente. Tanto a Adriana, que estava, e a Márcia, elas nem são de Erechim. E eu fui em várias pautas com elas, pensando em Erechim. Olha só. Trazendo recursos para Erechim. E algumas pessoas daí com um senso muito fraco. É que, Balém, a internet, infelizmente, aceita tudo, né? Dá a impressão de que é terra de ninguém, mas não é. Não é por aí, né? Sim. Infelizmente. Mas deixar mais uma vez bem claro aqui, o Balém da feira foi nessa caravana, foi a Brasília, mas foi com recursos próprios, não pegou diária da Câmara de Vereadores. Um ótimo exemplo e que ele seja seguido por muitos e muitos. Balém, vamos ter mais oportunidade de falar sobre essa viagem, sobre a sua primeira incursão na capital federal. Importante, porque você assumiu com um compromisso e está seguindo ele, sim. Isso é fundamental. Muito obrigado por ter nos visitado também, nos dado o prazer da sua primeira visita ao AU e que seja a primeira de muitas, sempre com novidades. Eu te agradeço, Sérgio. Muito obrigado da minha parte e quando precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, é só me procurar, eu estou para servir. Da mesma forma aqui. Obrigado, Paulo.